nem tudo que você vai achar sobre você, ou sobre as pessoas, ou sobre a situação que você está vivenciando é realmente o que você acha. Para você que não me conhece, eu me chamo Guilherme Marins, eu sou um pré-formado em psicologia, me formo ano que vem. E, bom, o vídeo de hoje é para eu falar para vocês, né, o melhor hobby ou hábito que você deve aderir, principalmente para quem tem muita dificuldade de entender os sentimentos, de pensar um pouco, tirar as ideias da cabeça, que é o journaling. O journaling não é um hábito antigo, na verdade eu lembro que ele tinha estourado lá por volta de 2022, mas esse ano eu fiz uma promessa para mim mesmo que eu ia adaptar, né, na verdade pegar esse hábito e trazer para minha rotina, e é o que eu fiz, é o que eu tô fazendo. Teve muito resultado, na verdade, não substitui, né, uma terapia, mas ajuda muitas pessoas que não têm condições de pagar uma terapia. É muito bom porque as pessoas acham que elas têm pensamentos e confundem que os pensamentos delas são o que elas são, né? As pessoas confundem que o que elas pensam é igual ao que elas são, mas isso não tem nada a ver. O que está na sua cabeça não define quem você é. Então o journaling ajuda bastante nessa questão. Então o journaling é o quê? Ele nada mais é do que um hobby, um hábito de você pegar um caderninho, igual esse daqui que eu tô, pequeno, você pode pegar um menor de bolso e você vai anotar tudo que vier na sua cabeça. Eu, pelo menos, faço assim, eu anoto todas as coisas que vêm na minha cabeça, principalmente coisas negativas, são as coisas que eu mais penso. Então, se eu tô sentindo muita raiva numa situação, ou eu presenciei alguma coisa que me irritou muito, eu acabo pegando o journaling e anotando. Então eu simplesmente tô com muita raiva e se eu tenho a oportunidade, eu simplesmente paro tudo que eu tô fazendo, eu abro ele e eu começo a escrever, e me alivia muito assim, porque é claro, né, que você não vai chegar na frente de uma pessoa que te irrita e vai xingar ela e vai brigar, mas se você pega os pensamentos negativos que você tem na sua cabeça e passa para algum lugar, você desestressa e vai melhorar muito. Por quê? Normalmente, quando nós temos um pensamento negativo sobre nós, ou sobre algo, ou sobre alguma situação, a gente não para pensar sobre o porquê a gente pensou isso. A gente não tem o hábito de ficar refletindo do porquê tivemos esse pensamento negativo, enfim. Quando você registra o momento, a sensação que você teve, a raiva, você começa a compreender, o seu cérebro começa a analisar o que você está escrevendo, e muitas das vezes ele vai falar, cara, você tá maluco, não tinha motivo de você agir assim, ou não tem motivo para você se sentir mal assim, é apenas um pensamento. Então, é basicamente você pegar um pensamento da sua cabeça irracional, trazer para o papel e compreender que os pensamentos que vêm na sua cabeça são só pensamentos. Então, o básico do journaling é você conseguir estruturar melhor os seus pensamentos e entender que nem tudo que você vai achar sobre você, ou sobre as pessoas, ou sobre a situação que você está vivenciando é realmente o que você acha. Por que eu uso o journaling? Sou uma pessoa que pensa muito, talvez você que esteja vendo esse vídeo pode ser esse tipo de pessoa, e eu achava que o fato de eu pensar muito, refletir muito sobre as coisas ia me ajudar a me autoconhecer e me autodesenvolver. A questão é simples, eu não consegui me desenvolver de um jeito tão fácil, porque pensamentos são pensamentos. Você pensa, mas é muito difícil você aprender alguma coisa com eles, principalmente quando estão dentro da sua cabeça. Então, a partir do momento que eu peguei e comecei a pegar os pensamentos que eu tive negativos sobre mim, pensar coisas que me afetavam muito e comecei a anotar, eu percebi que esses pensamentos que eu tinha não faziam sentido nenhum, ou vinham de algum contexto do meu passado e da minha vida que justificam o que eu acho e o que eu acredito, enfim. Então isso fez eu me entender melhor, porque é como se você saísse e fosse assistir os seus comportamentos. Então é como se você ficasse ali numa autoconsciência e analisasse exatamente o comportamento que você fez na situação e parasse para pensar que aquilo não teve lógica. Então você começa a policiar melhor os seus pensamentos, seus comportamentos, e isso é bom porque da próxima vez que você tem um pensamento parecido ou achar algo, você vai entender o porquê você está achando isso e você vai conseguir filtrar melhor. Às vezes, quando você tem algum problema com a sua aparência, ou quando você tem algum pensamento negativo e você anota ele, muitas das vezes você vai conseguir descobrir que isso pode ser de algo que vem do seu passado, isso pode ser de alguém que falou alguma coisa sobre você no passado e isso te afeta até hoje, e conforme você vai anotando, você percebe que nada mais é do que um pensamento. O seu cérebro não consegue diferenciar o que é real e o que não é.
Então, é claro que se você ficar pensando que você é uma pessoa ruim, ou que você é uma pessoa desastrada, ou uma pessoa feia, você tá basicamente pegando essa crença e concretizando ela todas as vezes que você pensa. Mas quando você coloca no journaling, você entende que na verdade são só pensamentos, que podem vir a partir de diversas coisas. E isso não significa que é verdade. Então, o motivo de eu usar o journaling nada mais é do que entender que os meus pensamentos não são de fato o que eu sou. Então, eu acho que, principalmente as pessoas que sofrem muito disso, o journaling é, assim, além de uma terapia, gente, não deixem de fazer terapia, façam terapia quem tem condições. É muito engraçado as pessoas acharem que ver um vídeo no YouTube de desenvolvimento pessoal, ou até pesquisar, ler livros de autoajuda vão ajudar você, mas não, vão ajudar ali de fato, mas colocar na prática com um psicólogo vai ajudar muito mais. Quem tem condição, façam terapia e não achem, por favor, não achem que é coisa de louco ou que você precisa ter um problema muito específico para poder ir no psicólogo. Você pode simplesmente ir para falar sobre os problemas, como foi a sua semana, que vai te ajudar a se desenvolver e a melhorar e a evitar os problemas que você pode ter no futuro. É muito melhor, você não acha? Ir no médico uma vez por mês para ver se você tem algum problema do que esperar esse problema virar alguma coisa séria para depois você começar a tratar. A gente é assim com muitas coisas, mas parece que com a nossa mente, que é basicamente a dona de tudo, a gente costuma deixar em segundo plano. E eu entendo mesmo, quem não tem condições de pagar uma psicoterapia, mas quem tem condições aí, fica a dica, beleza? O journaling não substitui uma terapia, mas ele pode ajudar muito no seu dia a dia em diversas situações. A estratégia que eu uso no journaling não é só anotar os meus pensamentos, os meus problemas, mas você pode usar também para poder raciocinar melhor. Se você tem alguma ideia criativa, ou se você está pensando em alguma coisa legal, ou se você está simplesmente só refletindo bastante, é legal você pegar o journal e anotar como se fosse um diário, para você poder registrar, trabalhar melhor a sua memória, a sua coordenação motora, o seu vocabulário. Você aprende muito melhor as coisas se você anota num papel. Eu não tenho uma data específica do tipo, um horário, uma data específica do tipo, a cada 15 minutos eu vou e anoto alguma coisa no journaling, mas eu faço uma regra de tentar usar pelo menos uma vez por dia, registrar alguma coisa, algum pensamento positivo, alguma coisa legal, alguma coisa que eu senti. Provavelmente você vai ficar perdido no journal se você não tiver muitos problemas para anotar, então você pode usar o método RPD. O que é o método RPD? O método RPD é basicamente uma técnica da terapia cognitiva comportamental dos psicólogos, que consiste em você anotar uma situação que você teve no seu dia ou uma situação mais recente e você vai simplesmente separar em 3 tópicos. A sensação, né? Então você descreve a situação, depois o pensamento, então o que você pensou daquela situação e depois o que você sentiu, então a sua emoção. Então consiste em situação, o seu pensamento e depois por último a sua emoção. Isso fica muito mais fácil de você conseguir usar o journaling sem precisar que aconteça algo catastrófico na sua vida para poder jogar no livro. Você pode não só usar para isso, mas uma coisa que eu estou fazendo é juntar 2 métodos em uma coisa só. Então, quando eu falei que você pode anotar suas ideias criativas e tal, grandes pessoas criativas, pessoas inteligentes e que focam muito em desenvolvimento pessoal, tendem a ter um caderno junto com elas para onde elas vão, para anotar anotações, ideias, projetos, coisas que ela acha legal ou não, tirar as coisas da mente e sempre colocar no papel. E é o que eu estou fazendo. Eu não só anoto meus problemas, mas uma situação que está me frustrando, mas eu gosto de anotar tudo. Eu gosto de anotar uma situação, uma ideia que eu tive. Claro que, por exemplo, os roteiros dos vídeos que eu pego, eu acabo anotando no celular porque é muito mais prático. Mas coisas simples para desestressar, se desconectar um pouco do digital e da bagunça que é a nossa rotina, é uma coisa bem interessante porque você tá ali escrevendo, parece uma coisa muito estoica, uma coisa muito antiga, mas na verdade é uma coisa que envelhece como o vinho. Escrever é uma das maiores artes que existem e quem escreve, grandes pessoas são pessoas que já escreveram alguma coisa na vida. E bom, eu quero deixar
uma anotação assim na sua cabeça que o journaling não precisa ser uma autocobrança, ele não precisa ser uma coisa que você tem que fazer bonito, como se fosse algo, um objetivo, um foco na sua rotina. O journaling é basicamente um caderno onde você vai escrever o que vier na sua cabeça, as coisas mais absurdas que você estiver pensando. Então é bom você pegar e às vezes você pode pensar, quero matar essa pessoa, sei lá, e colocar no caderno, justamente porque na frente você pode ter esse pensamento de novo lá no futuro e você vai saber como lidar com essa situação. Ou você vai pensar isso de novo, mas você não vai tomar uma medida tão drástica, fazer alguma coisa ruim, se você não tivesse anotado. Então é bom para você conseguir filtrar esse pensamento e não precisa ser uma autocobrança, não precisa ser a mesma coisa que acordar às 5 horas da manhã e tomar banho gelado, não precisa. É um hobby, um hábito para você se entender melhor. Então, sem cobrança, sem nada de errado. Se você ficar uma semana sem escrever, não tem problema. O foco é você pegar o caderno e escrever o que você está sentindo naquela hora para poder processar melhor os seus pensamentos. É só isso. Agora, se você quiser usar o journaling para algo mais benéfico, além disso, você pode fazer igual a minha recomendação que eu falei, que é anotar ideias que você tem no dia a dia, planos que você tem, alguma coisa interessante, criativa, alguma poesia, se você gosta de escrever, pode treinar sua escrita para você ganhar mais repertório, aprender mais, e isso faz com que você seja uma pessoa, querendo ou não, muito melhor. Grandes pessoas que existiram escreveram em algum momento da vida delas, e não que por elas serem grandes pessoas significa que elas escreveram. Então não quer dizer que você escrever vai te tornar uma grande pessoa, mas grandes pessoas escreveram. Então eu acho que tem uma autocorrelação ali que talvez você possa se autoconhecer melhor e, querendo ou não, melhorar o seu dia a dia, melhorar a sua vida. Para finalizar o vídeo, os benefícios do journaling nada mais é do que fortalecer o seu cérebro, a sua memória, a sua coordenação motora, se entender melhor. Não existe coisa maior do que se entender melhor, eu acho que é o que a grande maioria dos brasileiros precisa. E se filtrar, conseguir entender que muitos pensamentos que a gente tem durante o dia a dia, achar que a gente não é capaz para algo, achar que nós não somos suficientes ou que estamos com um problema que quando jogamos no papel percebemos que é só mais um problema que a gente vai conseguir dar conta, não é um bicho de 7 cabeças. Então eu espero que o vídeo tenha ficado explicativo para vocês. Testem o journaling, mandem nos comentários o que vocês acham. Eu particularmente tenho gostado muito. Eu não sei se o livro vai dar conta porque eu já anotei bastantes coisas. E é isso, se você quiser você pode revisitar, eu acho que é uma ideia legal, revisitar no final do ano para ver seus pensamentos, os seus sonhos, quais eram os seus objetivos, ver se você conseguiu realizar ou não e ver o quanto você cresceu no final do caderno. Se cuidem, me sigam no YouTube, nas minhas outras redes sociais, me acompanhem por lá, eu posto bastante coisa legal, principalmente sobre hábitos saudáveis para você se desintoxicar do digital e até a próxima.